é porque o desânimo, a insegurança, a chateação, a expectativa daquilo não ter acontecido tomou conta. Ele foi maior que o seu talento. Se eu tenho um talento e vou fazer algo, me dedicar a qualquer coisa, até mesmo me relacionar com as pessoas, para tudo que eu faço, eu tenho resultado, não é? Então. Só que esse é o ponto. Se eu sei que eu tenho um talento e vou fazer algo e tenho o resultado desse algo e sei que esse algo está acontecendo de certa forma, tô vendo ali. Então, eu quero reconhecimento, claro, pra, legal, ego, né? Tá me dizendo ali que eu sou bom, tá, no que eu faço, tá reconhecendo isso, que bom. Uma pessoa que eu admiro tá vindo falar comigo, uma pessoa que eu gosto tá vindo falar comigo. Ou uma pessoa que eu quero conquistar tá vindo falar comigo o quanto eu sou bom, enfim. Sim, é show. Mas quando eu deixo de ser bom em uma coisa por falta de reconhecimento, quem eu estou priorizando? Eu quero deixar essa ponta na sua cabeça. E vou continuar. Mas eu vou continuar com uma história. Quando a gente é criança, a gente tem muito dessa pegada, né? Que a gente, por exemplo, eu lembro que eu fazia um desenho pra minha mãe e eu chegava lá toda feliz, tal, com o desenho. E aí ela olhava pra mim e falava assim, tá, Patrícia, tá bonito. Nossa, mas você não achou legal? Desenho, né, Patrícia? Desenho. Sim. Aí você vai me perguntar, Patrícia, qual que eram as suas sensações? Sim. Murchava. Me deixava, caramba. Um dia eu parei de fazer o desenho. Coisa louca. Parei de fazer o desenho. Comecei a observar isso ao longo da minha adolescência para a fase adulta. Porque esse lance de observar, que a gente faz muito pouco, de ativar a percepção, eu fiz até uma aula aqui falando sobre isso, a gente faz muito pouco, a gente percebe muito pouco, a gente se observa muito pouco. Mas eu tinha muito disso, eu tinha meus momentos assim de me isolar, escutava uma música ali, gostava sempre muito de escrever, e tinha umas paradas assim de ficar me observando algumas coisas que eu fazia. Muito bem. E eu comecei a perceber que eu gostava quando meu pai vinha, brincava comigo, mas não era a mesma coisa. E não era o mesmo desejo que eu tinha com a minha mãe. E isso foi uma coisa que eu fiquei, peraí, se eu gosto de brincar, se eu gosto de tá envolvida, se eu quero ser percebida, por que eu me incomodo com ele e quero o dela? Claro, porque o dela eu não tenho. Só que até esse momento eu não conseguia construir qual era a falta que tinha aqui. Que falta que é essa que tem aqui? Que eu tenho de um, mas não tem tanta relevância, mas quero da outra que eu não tenho. Mas peraí, é porque eu não tinha? E aí o que eu tinha não dava valor? Porque essa construção lógica que faz a gente, às vezes, não refletir além, é que às vezes eu penso que nos trava. Porque, veja, a gente lida com situações como se fosse uma matemática exata, né? Ah, tá. Dele eu tinha, dela eu não tinha, então eu ia ali. E ponto. Nós não avançamos esse sinal, assim, para pelo menos falar assim, por quê? Se é isso que eu tenho, se é o reconhecimento, se é, de certa forma, ser reconhecida pelo que eu estou fazendo para reforçar, talvez que eu seja boa naquilo, um já faz, por que então que eu quero do outro? Eu quero dos dois? Se eu não tivesse dele, será que eu iria querer o dele e não o dela se ela me desse? Então, você começa a... Porque isso tudo que eu tô falando aqui, ele faz parte do autoconhecimento.
Porque você começa a se observar. E você começa a perceber o que acontece mais com você. É claro, eu sou uma pessoa muito óbvia, você é muito óbvia para você. Então a gente não se observa porque nós estamos distraídos com os outros. Então é muito mais fácil eu me projetar para fora, de modo com que eu começo a perceber o que acontece lá, ou eu fico justificando o que não acontece lá que não respinga aqui. Ou, caramba, por que não acontece aqui? E eu vou encontrar o que lá fora? Eu vou pegar situações. Então, pausa. Quando nós chegamos num ambiente de trabalho, você concorda que existem algumas ausências, algumas faltas que nós temos? Porque, de certa forma, se você for parar para pensar, eu ainda tive uma parte, mas uma meia parte, porque também não era um reforçador de que o que eu estava fazendo era bom. Era apenas uma companhia que estava ali comigo e que legal, que desenho bonito, ok. Mas quando eu precisava receber um parabéns de um 10 que eu tirei, você não faz mais com sua obrigação e tal. Então, tudo bem, até aí ok, porque é essa visão da outra pessoa. Lembra que eu falo muito aqui? Qual é a visão da pessoa? Como ela enxerga o mundo. Então, ela vai me enxergar e enxergar o que eu faço conforme ela enxerga o mundo. Ao menos que eu entre num relacionamento de politicagem, onde eu vou começar a reforçar alguns comportamentos só pra fazer uma média. Tipo, deixa eu fazer uma média aqui e vou pegar a Maria e Maria, vem cá. Você tá bacana, Maria, parabéns. Mas não porque eu, de fato, esteja reconhecendo aquilo, mas fazer uma média. Bom, o que não é válido, né? Porque o legal é você pontuar também se não tá bacana e melhorar aquilo. Mas, enfim, mais uma vez, como funciona a visão do outro. Isso é legal a gente pensar. Muito bem. Quando a gente vai para o mundo corporativo, a gente lida com algumas pessoas e fiz até uma live recente falando sobre isso, e eu trouxe um pouco disso na relação tóxica, né? Que nós estamos vivendo novos tempos, isso é muito importante. Posso deixar aqui o link para vocês. Para quem assistiu já sabe do que eu vou falar aqui. Quando nós admiramos uma pessoa, quando nós gostamos de uma pessoa, é muito natural que nós queiramos ter dessa pessoa um reconhecimento, uma aprovação. Tá dando pra entender onde eu tô querendo chegar? Agora, ser aprovado por um mentor, por alguém que você gosta, que você admira, que você tem uma relação bacana, não tem nada de errado. Desde que, se você não tiver essa aprovação, você trave. Esse é o ponto. Então, se eu sinto dores emocionais, se isso me faz sofrer, se a falta dessa proximidade com essa pessoa, de eu não ter esse reconhecimento da pessoa, me faz sentir, me fere, mas ainda que eu não saiba, ou não assuma, ou não reconheça que isso me fira, mas que eu sinta, me faz travar de continuar, me desanima ao ponto de talvez até eu pedir a conta? Sim. Tem muitos casos assim. Você nunca passou por isso? Nunca conheceu alguém assim? Ou talvez até possa passar por isso. Porque quando nós estamos trabalhando num lugar que você tem ali um relacionamento um pouco conflitante, um pouco dificultoso com alguém, e que você espera dela alguma coisa e que você não tem esse feedback, né? A pessoa ela não te dá esse retorno de que você tá indo bem, ela de certa forma te despreza um pouquinho, ela te deixa de escanteio, ela prefere priorizar outras pessoas a não ser você. Isso faz com que você se desanime num nível que você peça conta. Aí você vai falar assim, mas tem alguma coisa de errado nisso, Patrícia? Se eu tô num lugar onde a pessoa não me reconhece? Não tem.
Mas o ponto aqui é que por que isso faz a gente sentir tanto? É simplesmente porque a gente não tem? Porque você concorda? Normalmente, algumas pessoas elas tecem um peso significativo em nossas vidas. Ela tem uma influência importante que nos faz ir muito além, no sentido de me impulsionar, ou também pode ser o contrário. Ela me faz parar ou travar, no sentido de me estar sempre puxando para baixo. Ela pode não fazer isso diretamente, mas o comportamento, as reações que ela tem em relação a mim me fazem pensar assim. Então, sim. Só que tem casos, e é desse caso que eu estou falando, de pessoas que travam, de pessoas que se limitam e não colocam os seus reais talentos para fora, não valorizam os seus pontos de forças, os seus reais talentos, ou seja, você é boa no que faz. E você está parando de fazer algo porque você não tem uma validação.